Fala, gente, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos dar para você 5 formas de fortalecer ainda mais a sua fé no Senhor. Então já se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe o like, porque isso ajuda muito a gente. Então a intenção desse vídeo é ajudar você a se fortalecer cada vez mais no Senhor, sem desanimar, sem pensar em desistir, mas continuar com seus pés firmes do caminho que o Senhor Jesus abriu para nós. E o primeiro passo para que isso possa acontecer é através da oração constante. Então, gente, nós devemos orar constantemente. Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É através da oração que nós criamos um relacionamento com Deus. Porque se nós formos parar para pensar, gente, todos os nossos relacionamentos são pautados através de conversas. Nós nos tornamos amigos de uma pessoa através do conversar com ela constantemente e de repente no início a gente pode até não gostar muito daquela pessoa, mas através da conversa constante eu vou conhecendo aquela pessoa e aí no final das contas, quando eu vejo, já sou amigo daquela pessoa. Por quê? Porque eu conheço o coração dela e ela conhece o meu coração. Então, através da oração é onde nós conhecemos mais do coração de Deus, da vontade de Deus sobre as nossas vidas, e é onde nós nos abrimos mais para aquilo que Deus quer fazer também, né? E é onde nós começamos a aprender a ter mais intimidade com Deus, é onde nós começamos a realmente ir mais fundo nele, conhecendo mais quem Ele é e as vontades dele sobre a nossa vida. Então a oração é algo essencial na vida de um cristão e muitas vezes nós negligenciamos essa parte de oração. Então nós precisamos estar atento a isso, precisamos orar constantemente porque isso vai ajudar a fortalecer a nossa fé. Então a maioria das pessoas hoje, elas se enfraquecem na fé porque elas não têm uma vida constante de oração. Elas são pessoas que elas oram de repente só na igreja ou elas oram só quando aperta, quando a situação aperta, quando elas estão passando por momentos de dificuldades, daí elas vão lá e oram, apelam para Deus. Então, o que Deus quer de nós é uma vida constante de oração. Se nós formos olhar a palavra de Deus, todos os grandes homens de Deus, os heróis da fé, eles tinham uma vida constante de oração. Eles estavam constantemente falando com Deus e escutando o que Deus tinha para falar para eles. Isso desde o início dos tempos e hoje não é diferente, gente. A Bíblia já nos ensina, então nós precisamos estar prestando atenção a esses detalhes. Então não deixe de orar, continue orando constantemente, mesmo quando parece que Deus não escuta as suas orações, mas Ele está lá escutando e está disposto a nos responder a qualquer instante também. E o segundo passo para que a gente possa fortalecer a nossa fé é a leitura e o estudo da palavra. Olha só o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, ele fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Olha só, gente, a importância de nós lermos e estudarmos a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui que ela vai nos ensinar a verdade, vai nos fazer enxergar a verdade e vai fazer também nós percebermos o que está fora de ordem na nossa vida, o que está errado na nossa vida, que nós precisamos consertar. Isso é a palavra de Deus, ela nos mostra a verdade e mostra que nós precisamos cada dia mais melhorarmos para o Senhor. E aí Paulo continua dizendo ali que ela vai nos corrigir quando nós estivermos errados. Então toda vez que nós errarmos, toda vez que nós tivermos um pensamento errado, a palavra de Deus vai nos corrigir. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, você vai sentir aquele confronto, vai sentir que você precisa melhorar, sabe? Que você precisa ser alguém melhor, que você precisa ser um marido melhor, que você precisa ser um pai melhor, que você precisa ser um filho, um amigo melhor, vai perceber que você precisa ser um cristão melhor, entende? Então toda vez que você lê a palavra de Deus, você vai ter esse sentimento. Se você não tem, você precisa rever realmente se você está buscando do jeito certo, porque toda vez que nós lemos a palavra, nós vamos ser confrontados pelo Senhor. Então nós precisamos compreender que é isso que a palavra de Deus vai gerar em nós. Ela vai gerar em nós o que? Aquele sentimento de eu preciso me tornar alguém melhor, eu preciso ser alguém melhor porque eu sou muito pecador. A palavra de Deus nós nunca vamos ler a palavra e a gente vai ter aquele sentimento assim, nossa, estou fazendo tudo certo. Não, a gente sempre vai ter aquele sentimento de eu preciso melhorar. E isso não é ruim, porque a palavra vai estar sempre nos impulsionando a melhorar, vai sempre estar nos impulsionando a ser alguém melhor.
E aí, continua dizendo, né? Ela nos ensina a fazer o que é certo. Então nós vamos aprender a fazer o que é certo. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a palavra ela nos impulsiona a sempre a ser alguém melhor. Então, se ontem eu errei, hoje eu quero acertar. Então a gente vai estar sempre buscando fazer o que é certo, porque a cada dia nós queremos agradar a Deus. E aí ela diz lá no último versículo, diz o seguinte: Deus usa a palavra para nos preparar, para preparar o seu povo para toda boa obra. Então, a leitura e o estudo da palavra, ela vai nos preparar também para fazer a boa obra do Senhor. Ela vai nos instruir a fazer a obra corretamente. Ela vai nos instruir a fazer do jeito que o Senhor quer que a gente faça a obra dele. Por isso a importância da leitura e do estudo da palavra de Deus. Então a gente não pode negligenciar isso. A oração constante junto à leitura e o estudo da palavra, gente, isso vai nos fortalecendo cada vez mais e vai nos tornando cristãos, verdadeiros cristãos que levam o evangelho genuíno, que não levam o evangelho raso, que não levam o evangelho do oba-oba, o evangelho que as pessoas querem ouvir, mas levam o evangelho verdadeiro, forte, o evangelho que Jesus anunciou aqui nessa terra. Esse é o evangelho que nós temos que anunciar, e é isso que vai fortalecer a nossa fé e vai fortalecer a fé de outras pessoas também. Gente, o terceiro passo para que você possa fortalecer ainda mais a sua fé é ter comunhão com outros crentes, comunhão com outros cristãos. E o texto base para isso está lá em Hebreus 10, 25, onde o escritor diz o seguinte: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, gente, nós precisamos estar na igreja, congregar, nós precisamos caminhar com outras pessoas que têm a mesma fé que nós, que estão trilhando o mesmo caminho que nós. Ou seja, estar na igreja, no corpo, no meio do corpo de Cristo, ter comunhão com os nossos irmãos, porque não existe lobo solitário no reino de Deus, não existem, não, eu vou seguir meu caminho sozinho aqui, mas eu vou seguir Jesus. Não, nós precisamos estar caminhando com outras pessoas. O próprio Cristo escolheu 12 homens para estar acompanhando ele. Ele escolheu 12 homens para estar caminhando junto dele. Então, gente, não existe lobo solitário. Jesus poderia muito bem, ele é Deus, ele é filho de Deus, ele poderia muito bem caminhar sozinho, sem ninguém, fazer a parte dele e deu. Mas não, o que ele fez? Ele pegou 12 pessoas para caminhar junto com ele, para ensinar aquelas pessoas, para encorajar aquelas pessoas, para que elas pudessem encorajar outras pessoas. Então isso é o reino de Deus, é nós estamos juntos, caminhando em unidade, dando a glória devida a Deus, honrando o nome dele em comunidade, mas também na nossa particularidade, está honrando e dando a glória ao nome dele. Mas nós precisamos estar andando em comunhão, encorajando nossos irmãos que estão na mesma fé que nós, para que eles possam encorajar outras pessoas e nós também sermos encorajados. Então isso é o reino de Deus. Então nós precisamos sim congregar, e isso vai fortalecer a sua fé muito. E infelizmente nos dias de hoje nós temos muitas pessoas aqui na internet que estão dizendo: olha, eu tô afastado da igreja, eu não tô indo na igreja, isso fez um bem enorme para mim, mas eu tô com Jesus. Gente, isso não existe. Como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a palavra é inspirada por Deus. Então aqui Deus está dizendo que nós precisamos sim congregar, você precisa estar no meio da igreja, você precisa estar caminhando com pessoas que vivem e respiram o evangelho, para que você venha ser fortalecido e para que você possa fortalecer elas também. A palavra de Deus continua dizendo também, ela diz o seguinte, que é melhor andar em dois do que um, porque se um vier a cair, o outro pode ir lá e erguer aquela pessoa. E assim é a igreja de Deus. Se um estiver caído, a gente pode ir lá e erguer ele. Se nós caímos, alguém pode ir lá e nos resgatar e nos reerguer novamente. Óbvio, né? Botando um parênteses, nós temos que ver em qual igreja nós vamos, porque hoje, infelizmente, está sendo pregado um falso evangelho aí, então nós temos que cuidar em qual igreja nós estamos congregando. Mas se você estiver numa igreja que prega a verdade, que prega a palavra de Deus, uma igreja que te confronta quando você está errado, uma igreja que realmente mostra que você é pecador, que você é falho, mas a graça de Deus está sobre a sua vida, continue nessa igreja, meu irmão, porque essa igreja é uma igreja de Deus, uma igreja que prega o evangelho verdadeiro para a sua vida. Gente, o quarto passo para que a gente venha fortalecer ainda mais a nossa fé é testemunhar e obedecer o Senhor, né? Então, Jesus fala lá em Lucas 12:8, ele fala o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas,
o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Então Jesus está falando assim, cara, quem testemunhar de mim aqui na terra, quem reconhecer aqui na terra, quem der testemunho com a sua vida aqui na terra, que eu sou de fato Filho de Deus, eu vou testemunhar dele, eu vou reconhecer ele na eternidade diante dos anjos. E sobre a obediência, a palavra de Deus diz lá em João 14, ele fala o seguinte, que aqueles que amam o Senhor são os que guardam os mandamentos dele no seu coração. Ou seja, não é só guardar, mas o que Jesus está querendo dizer ali são que quem guarda os mandamentos no coração, ele obedece esses mandamentos. Então, esses amam o Senhor. Então, o testemunho e a obediência, eles andam lado a lado, né? Porque testemunhar que Jesus é Filho de Deus é você viver de uma forma que agrade o Senhor aqui na terra, você obedecer Ele, você testemunhar através da sua vida que, de fato, olha, eu vivo dessa forma porque eu creio que Jesus é Filho de Deus e eu quero agradar a Ele, eu tô aqui para agradar a Ele. Então, isso é você testemunhar e obedecer a Deus. E a obediência está completamente ligada ao amor, né? Às vezes a gente pensa, eu vou obedecer essas leis, mas por que você obedece? Eu obedeço porque, sei lá, porque eu quero receber uma recompensa. Não, nós devemos obedecer a Jesus porque nós amamos a Ele. A obediência, ela vem através do amor. Então, Jesus, eu sei que Tu morreu na cruz por mim, eu sei que Tu se sacrificou para me dar a vida eterna, para que hoje eu pudesse ter acesso à salvação. Então, eu quero Te amar com toda a minha vida. Jesus está falando isso lá, né? Ele fala isso lá em João. Ele diz o seguinte, aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. Então ele está dizendo o seguinte, aqueles que me obedecem, esses são os que me amam. Aqueles que guardam minha palavra, aqueles que guardam as coisas que eu falei, as coisas que eu fiz, esses são os que me amam. Então a obediência, ela está completamente ligada ao amor, né? Então, quando Jesus fala de obediência, ele está falando assim, cara, eu quero que vocês me obedeçam por me amar. Não porque vocês têm medo de mim, não porque vocês não querem ir para o inferno, mas eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês testemunhem de mim, porque vocês me amam verdadeiramente com toda a sua vida, com todo o seu coração. Então, que nós venhamos aprender a testemunhar e obedecer de Deus aqui nessa terra, porque isso vai fortalecer ainda mais a nossa fé e vai nos fazer provar o sobrenatural de Deus ainda mais aqui nessa terra, coisas que nós nunca experimentamos. Se nós vivemos uma vida em obediência, se nós testemunharmos sobre Jesus na nossa vida, nós vamos provar de algo que nós nunca experimentamos anteriormente. E o quinto passo, mas não menos importante, é a paciência e a perseverança. E para isso nós vamos ler lá no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos começar no versículo 12 e depois a gente vai para o versículo 2. E ele fala sobre paciência no versículo 12, ele diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles a quem o ama. Então, Deus prometeu àqueles que têm paciência, que suportarem com paciência as provações desse mundo, as dificuldades que esse mundo traz, que a vida traz para nós no dia a dia, Deus prometeu a coroa da vida eterna. Então, gente, nós precisamos ser pacientes, porque a paciência vai fortalecer ainda mais a nossa fé. Gente, quando nós temos uma fé forte, nós olhamos para a eternidade, nós conseguimos compreender, cara, eu sei que eu tô passando por problemas aqui, mas um dia eu vou estar num lugar onde não vai mais existir problema nenhum, onde não vai mais ter dor, onde não vai mais ter sofrimento. Então eu preciso ser paciente, porque eu vou receber das mãos do Deus eterno, das mãos daquele que criou os céus e a terra, eu vou receber das mãos dele a coroa da vida, por ter sido paciente, por ter sido uma pessoa que continuou ali firme mesmo quando tudo dizia não, por ter sido uma pessoa que perseverou, sabe, no final das contas, uma pessoa que teve ali firme e forte, mesmo quando as coisas estavam desabando, quando o mundo estava desabando ao seu redor, você permaneceu firme e por isso você vai receber das mãos daquele que criou os céus e a terra a coroa da vida. Então, seja paciente. E ele diz, Tiago diz lá, voltando um pouco no versículo 2, ele fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que sua fé, quando é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos
sem que nada lhes falte. Então, gente, a perseverança, como o Thiago está falando ali, ela nos faz pessoas completas e maduras. Ela nos faz compreender que, embora eu esteja passando por situação A ou B, eu sei que Deus está no controle de tudo, então eu vou perseverar, eu vou continuar caminhando, vou continuar lutando, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. E Ele é o autor e consumador da minha fé. Nele está a minha esperança. Eu não vou desistir agora, porque eu sei para onde eu estou indo, porque eu estou perseverando, eu estou caminhando no caminho, eu sou uma pessoa madura. Então, toda vez que acontecem situações na qual vem de contra a minha fé, é a oportunidade que Deus está nos dando para que a gente venha crescer em perseverança, para que a gente venha crescer em maturidade, para que a gente venha cada vez mais nos tornar pessoas completas nele, pessoas que não sentem a necessidade de, não, cara, não deu certo aqui, eu vou precisar pegar alguma coisa para me completar. Além de Deus, vou ter que fazer alguma outra coisa para completar o meu coração, para completar a minha vida. Não. A perseverança da fé faz com que eu entenda que Deus está no controle, faz com que eu entenda que Ele me completa, faz com que eu entenda que eu preciso ser uma pessoa madura para compreender que todas as situações que estão acontecendo à minha volta é uma permissão de Deus sobre a minha vida. São coisas que estão sob o controle de Deus. Então, a perseverança me faz compreender essas coisas, me faz continuar, mesmo que nada esteja dando certo. Eu sei que Deus está no controle e eu vou continuar caminhando, porque a minha fé nele é maior do que o meu medo de perder bens materiais, é maior do que o meu medo de ficar sozinho aqui na terra, porque eu sei que se eu tenho ele, eu tenho tudo, nada além dele me satisfaz. É por isso que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente, tendo pouco e tendo muito. Ele aprendeu a viver contente. Por quê? Porque ele aprendeu que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Então o que Paulo está dizendo é que pode vir o que for para tentar abalar minha fé, pode acontecer o que for para acontecer, pode cair um meteoro no mundo, pode, o mundo desabar à minha volta. Gente, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, ó, eu consigo passar por todas as coisas. Ele não está falando que tipo assim, eu posso, fazer o que eu quero. Não, ele está falando que ele consegue suportar todas as coisas naquele que fortalece ele. Então ele consegue passar por qualquer situação estando com Jesus. Então é assim que é uma fé perseverante. Essa é uma fé perseverante, essa é uma fé que continua caminhando mesmo quando tudo está dando errado. Isso é uma fé madura, é uma fé racional, uma fé que sabe para onde está indo e por que está indo para aquele lugar. Então é isso que a perseverança causa em nós. Então, tipo assim, gente, por mais que isso tudo tá dizendo não, eu vou continuar caminhando porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu estou crendo, eu sei que Ele está no controle de tudo, então eu não vou desanimar, eu não vou cair, eu não vou olhar para trás. Muito pelo contrário, eu vou continuar caminhando porque agora eu sou uma pessoa madura, eu sou perseverante, eu sou uma pessoa completa no Senhor. Então, isso é estar perseverando sempre no Senhor. Gente, lembrando também que se você se sente fraco na fé nesse momento, busque orientação, procure um pastor, procure seu líder, amigos que possam estar ajudando você a se fortalecer, que possam estar orando por você, orando com você também, né? E se você quiser oração, deixe aqui nos comentários aqui embaixo, para que a gente possa estar orando por você. E espero também que esse vídeo tenha ajudado você e possa impulsionar você a se fortalecer ainda mais no Senhor, a se fortalecer ainda mais na fé. Então, gente, se inscreva aqui também no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais, deixa o like, comente aqui se você gostou desse vídeo, porque isso fortalece a gente também a estar continuando a fazer conteúdo aqui para o nosso canal, né? E que Deus abençoe você aí, gente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E também não se esqueça de estar orando por nós, não se esqueça de estar orando por esse projeto aí, em nome de Jesus. Valeu, que Deus abençoe, abraço, valeu!